Gravando mais um programa, todos são bem-vindos, todas as pessoas são bem-vindas ao programa Diálogos Lunáticos. Normalmente a gente começa com o Manuel de Barros, mas hoje a gente vai começar com um outro livro. Eu vou abrir aleatoriamente aqui uma página desse livro. Qual é o nome do livro? Felicidade Inegociável. Conhece, né, Richard? Sim. Dona do seu umbigo. Bunda, barriga, perna de fora. Não, eu não posso nada disso. Ah, você pode, sim senhora, mas eu tenho vergonha. Meu corpo mudou tanto, minha coxa tá medonha, é todo dia que eu me espanto. A pele mudou de textura, o colágeno não foi-se embora, porque a gente se tortura. Não é sobre o lado de fora, é sobre pensar o que vão pensar. É sobre pensar o que vão dizer. Tem gente ruim no mundo, mas o que tem a ver com você? É dentro que mora a beleza, é a mente que produz a paz. Faz da idade uma fortaleza, o que dizem por aí não importa mais. Pensei aqui comigo e tenta ver pelo lado bom, se agora é dona do seu umbigo. Virou um baita mulherão. Eu sei que o envelhecer requer um pouco de talento, mas viver se permita viver, sem nenhum constrangimento. Faça do limão limonada. Entendo que o tempo não passou, que ainda é longa a nossa estrada. Aliás, ela mal começou. Thalita Rebouças. Foi me emprestado esse livro ontem, Felicidade Inegociável. Um livro bastante interessante. Falando em livro, essa semana eu não terminei de escrever um livro sobre a história da minha avó, a minha avó que veio da Alemanha para o Brasil, chamada-se Lorda. Em breve teremos notícias. Introdução à saúde mental. Uma semana importante em que a NR1, a norma do Ministério do Trabalho, eu acho que nesse trabalho da saúde, fala que precisa ter dentro dos locais de trabalho um programa específico para saúde mental. E o que a gente fala quando é saúde mental? Quais são as nossas fantasias? Que conceitos básicos a gente tem sobre saúde mental? Curiosamente, a gente confunde saúde mental e a gente separa a parte do que é corpo como a parte do que é mente, mas na realidade são uma coisa só. Na minha visão, na visão da psicoterapia corporal, que é a área que eu trabalho, as duas coisas estão integradas. Então, o que o corpo sente também tem a ver com a nossa saúde mental. A gente vai falar na sequência do programa sobre essa separação do que é somatização, do que não é somatização, o que se diz. Uma coisa muito importante. Na somatização, quando o corpo sente a dor, sente desconforto, ele está querendo dizer alguma coisa. Mas sempre o desconforto corporal é a forma, dentro da visão da psicossomática, menos dolorosa de se enfrentar a um problema, menos conflituosa. Quando a gente para sentir, a gente vê de verdade, a gente olha, a gente sente que tem de verdade, a gente vai perceber que aquela dor, aquele desconforto, quando a gente está falando de somatização, tem a ver com um conflito não resolvido. A gente tem alguns estigmas importantes, né? E a gente tem dados estatísticos que mostram cada vez mais que mais pessoas se afastam do trabalho por conta da saúde mental. Eu estou criando também um curso exatamente sobre saúde mental para a gente poder falar sobre isso. Em breve vocês também terão notícias. Depressão durante um bom tempo, e ainda algumas pessoas pensam assim, é dito ou pensado como sendo uma frescura, como sendo uma coisa que é, enfim, uma fraqueza, quando na realidade não é. É uma mudança clássica, intensa, em tempos tão difíceis de correr atrás da saúde física, de dinheiro, de relações complexas, de mudanças muito intensas no mundo. Quando a gente fala de depressão, a gente fala assim de algo que é bastante sério, quando a gente está deprimido, quando realmente a gente está passando por um processo neuroquímico, biológico, mas também de origem mental, em que a gente se entristece de tal maneira que a gente não consegue dar conta e a gente não consegue ter um bem-estar. A gente não consegue se sentir bem, a gente começa a deteriorar as relações pessoais. Por isso, normalmente, quem percebe mais os problemas de saúde são as pessoas à nossa volta, a família, os amigos, porque
Há uma tendência das pessoas, da gente se afastar dos outros, há uma tendência da gente esquecer das relações mais próximas, a gente começa a faltar trabalho. Algumas pessoas entram em alguns processos de adição, trabalhando a parte usando a parte de medicações em excesso ou drogas em excesso, a tendência de a gente tentar mascarar. Sim, é um fato. Algumas vezes a gente precisa, sim, de uma avaliação psiquiátrica, poder perceber o que está acontecendo de verdade do nosso corpo e ter uma ajuda. Mas a psicoterapia é fundamental. Curioso a gente entender que poder falar sobre isso, poder trocar com alguém que seja um expert é uma mudança importante neuroquímica, biológica no nosso corpo, e a gente muda. A gente não pode confundir, e essa é uma questão essencial, a gente não pode confundir momentos de tristeza e introspecção. A gente precisa sim viver alguns momentos intensos de profunda introspecção, e a gente se entristece, a gente se fecha, mas a gente não está com um transtorno de depressão. A gente está somente resolvendo. Para a gente resolver algumas coisas, a gente passa alguns dias tristes. Então, o luto não é uma coisa a ser diretamente medicada, né? Tem pessoas, pacientes que passam por situações super complexas, mas elas têm uma origem clara, e essa é a forma de tentar resolver. Então, nem sempre todo o processo precisa ser medicado, mas muito desse processo doloroso necessita de um tempo para a gente dar conta disso, mergulhar, sentir profundamente. A gente tem direito à tristeza, a gente tem muito direito à tristeza, então a gente pode se sentir triste, infeliz, e há uma confusão, né, sobre o que é ser feliz e o que é estar alegre o tempo todo, né? Então, se a gente consegue ter uma balança, que a gente está passando mais momentos bons do que ruins, do que a gente está conseguindo manter as relações e que a gente está conseguindo ter um interesse específico sobre as outras pessoas. A curiosidade é um sinal de saúde mental. Quando a gente está muito menos interessado em olhar para a gente, os nossos problemas, as nossas coisas, as nossas dores, e a gente está curioso sobre as coisas dos outros, independente dos nossos problemas, aí a gente está num bom estado. Os outros, e sempre ouvir os outros e poder trocar, mas a responsabilidade, olha só, essa é uma questão importante, a responsabilidade em resolver as nossas próprias coisas é nossa. A gente costuma terceirizar. É interessante que às vezes a gente precisa mesmo se afastar de algumas pessoas e informá-las. Olha, eu estou num momento mais introspectivo, eu preciso dar conta disso, eu vou me embrenhar aqui nas minhas coisas. E uma das coisas muito interessantes, muito importantes, que funcionam muito bem, é a gente escrever. Escrever à mão mesmo. Escrever, eu sou canhoto, por isso eu estou mostrando a mão esquerda. A gente escrever num papel as nossas coisas. Um diário é algo extremamente saudável. Ter pessoas que a gente possa falar é muito saudável também, mas poder escrever sobre as coisas. Acordar a hora que tiver que acordar, sempre mais cedo melhor, mas algumas pessoas têm um hábito mais noturno, outras pessoas têm um hábito mais diurno. Então, essas mudanças, pequenos gestos, pequenos movimentos, ou mesmo o dançar, ou se movimentar. Curiosamente, eu já observei e auxiliei alguns pacientes a saírem de alguns estados com pequenos trabalhos de dança. Aí talvez você me diga, eu não sei dançar, eu não sei fazer, mas você sabe fazer pequenos movimentos como fazem os chineses, os praticantes do Tai Chi, pequenos movimentos. Nesses pequenos movimentos, eles não são uma invenção, mas eles são altamente perceptivos. A gente pode olhar para alguns traumas por pequenos movimentos e perceber como, por exemplo, a tua mão mexe, como você está dançando. Você se olhar no espelho ou você poder perceber esses pequenos movimentos pode conduzir a processos muito curiosos de introspecção. Então, escrever, ter pequenos movimentos, parar para respirar. É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente está ansioso, né? A gente está com um processo ansioso, a gente precisa resolver essa questão e a outra, e a gente começa a congelar a nossa respiração. Curiosamente,
se a gente respira profundamente, pelo menos 16 vezes profundo, enchendo a barriga de ar e soltando. Aí tem algumas técnicas que vocês podem encontrar disponíveis na internet. A forma correta de respirar, a forma de segurar a respiração, te ajudam a entrar num estado mais equilibrado. O que é importante de verdade na sua vida? O que é que lhe toca de verdade? Com o que você se aborrece? Onde você se estressa em excesso? A gente já falou isso em programas anteriores. Onde você se estressa em excesso. O estresse é um processo normal, saudável, que quando excesso pode se tornar perigoso. Várias coisas quando a gente lida com excesso. Água em excesso faz mal. Água do tamanho suficiente, da quantidade suficiente, ela é bastante saudável. É legal que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa construir uma forma muito saudável, muito inteligente de perguntar, mas o que é suficiente para mim hoje? Quando a gente acorda, e alguns orientais têm essa forma de poder olhar, acordam pela manhã e dizem, opa, mais um dia que eu estou aqui, mais um dia que eu estou vivo, o que eu vou experimentar hoje? De que forma que eu vou experimentar? De que forma que eu vou crescer? Não prometa-se uma alegria constante, uma felicidade constante. Muitas vezes você vai encontrar felicidade em pequenas causas, em pequenas ações, em pequenos auxílios a você e as pessoas que estão em volta. A gente vive também uma forma de entender que dinheiro ou forma de poder criar outras alternativas ilusórias, elas vão suprir isso. A falta dele pode ser muito, muito danosa, mas não significa que o excesso, a grande quantidade de dinheiro possa lhe causar um profundo bem-estar. O que é suficiente? Onde é que você é tocado? É algo para você poder pensar. Daqui a pouco a gente vai começar um segundo bloco e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre saúde mental, sobre bem-estar emocional e equilíbrio psicológico. Convido você, pacientemente, respirar e pensar um pouco sobre isso. Até daqui a pouquinho. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Voltamos agora com o segundo bloco do programa Diálogos Lunáticos. A gente teve algumas conversas e conversando com o pessoal aqui do estúdio é interessante. A gente se programa para algumas coisas e a gente pensa, né, vou falar sobre isso, sobre aquilo, sobre escrever sobre isso e tal, e a gente acaba trazendo outras coisas. São tantas coisas a serem ditas e são tantas coisas a não serem ditas. Uma das coisas especiais é pensar o que é que eu não vou dizer hoje, aonde é que eu vou poupar as minhas palavras, aonde eu tenho alguns excessos. Hoje a gente percebe um diagnóstico intenso sobre algumas mudanças, um diagnóstico profundo sobre eu quero mais isso, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, eu tenho isso, eu tenho esquizofrenia, eu tenho, enfim, tantas coisas complexas, inclusive essa que eu autismo, tenho transtorno de espectro autista, tenho tantas coisas diagnosticadas. Algumas delas, curiosamente, elas têm uma origem emocional, outras têm uma origem química. E às vezes a própria alimentação, a forma como a gente cuida da gente, como a gente troca com a gente, é importante, né? A forma de a gente lidar com isso. Todos nós temos alguma coisa de déficit de atenção. A gente está acostumado a lidar com isso, né? Com esse aparelhinho o dia inteiro, a gente está xeretando. Esses tempos eu me peguei, eu durmo muito cedo, 8h30, no máximo 9 horas, comumente, quando eu não tenho trabalho de grupo. Mas me peguei quase 40 minutos rolando a tela antes de dormir, na minha poltrona de leitura, em vez de ler, rolando a tela e vendo vídeo, um vídeo atrás do outro. Ou seja, parece que a gente está buscando certas recompensas que não são
duradouras, elas são muito curtas, elas duram às vezes alguns microsegundos. Às vezes a gente se comporta como quem olha para redes sociais e olha para isso, olha para aquilo, enfim, olha para tantas coisas, como se procurasse uma pequena recompensa. Às vezes a gente se comporta infantilmente como uma criança que espera receber dos outros ou da gente mesmo pequenas recompensas. Uma frase que é extremamente danosa, perigosa, é quando a gente diz assim: agora eu mereço. Cuidado com esses agora eu mereço. Hoje eu me esforcei tanto, agora eu mereço. É melhor a gente trocar por eu posso isso agora, eu devo isso agora, é suficiente para mim isso agora. Então, sem a medida de que está certo, errado, sempre o suficiente é o importante. A gente cria novos parâmetros e um dia é um parâmetro, no outro dia é outro parâmetro. A gente tem tantas outras formas diferentes de pensar. Um dia, talvez, a gente possa pensar em falar algo a alguém depois que a gente pensou bem. A gente precisa de muita calma, muita tranquilidade. Me recordo de uns treinamentos que eu fiz com pessoas da polícia em ações táticas também, né? O quanto é que esse momento precisa de atenção, quanto a gente está focado e a gente consegue não se desviar, independente da ameaça de vida, independente do que está em volta. Quantas vezes a gente precisa parar, sentar, respirar, se orientar e seguir. Não existe guru externo que possa te ensinar isso. Existe a sua experiência. A vida é um tateio experimental. Eu experimento seguir uma certa direção, eu experimento conseguir tentar outras formas de poder me regular, me autorregular. Autorregulação é um tema importante. Como é que a gente cuida da gente mesmo sem que a gente entre num processo cruel de autoacusação? Às vezes a gente diz assim, eu errei, e eu passo mais tempo me culpando pelo meu erro, como se a gente fosse sobre-humano, e a gente não é, né? E depois a gente não conserta. O mais equilibrado seria, eu errei. Se precisar, se for necessário, me desculpo com quem eu errei, mas em especial com a gente mesmo, eu faço e experimento novamente. Alguns grandes atletas têm essa habilidade que é neuronal. Habilidades como dupla verificação, a capacidade de poder medir isso de imediato. Mas a repetição, a maturidade. Curiosamente, nós homens só amadurecemos depois dos 50, do meu ponto de vista. Temos a chance de amadurecer bem mais depois dos 50. Enquanto isso, a gente vai experimentando mais algumas coisas. Quando a qualidade de saúde ela cai um pouco, a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão amadurecendo, né? Tem um tempo de maturação. Eu errei. Eu revejo, recalculo a rota, lembrando dos meus tempos marinheiros, eu recalculo a rota e construo novas possibilidades. Quanto tempo você gasta cruelmente se culpando, ou pedindo desculpas, ou imaginando que alguém externo, ou que algo maior vale causar algum tipo de diferença? Faça, corra atrás. É interessante você ter a sua religião, ter as suas formas de poder lidar com esse invisível, com isso que seja enigmático, maior, mas o mais importante é o que eu faço. O que eu estou fazendo pela minha comunidade, pela família que está em volta, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão no bairro. Me recordei de uma história muito engraçada. Esses tempos atrás, eu moro perto aqui em Curitiba do mercado municipal. E eu voltando à noite para casa, eu passei de carro, vi um senhor sentado na beira da calçada e eu tive vontade de voltar e conversar com ele, né? E ele estava isolado dos demais moradores de rua e tal. Eu sentei um pouco e comecei a conversar com ele, só que ele estava completamente transtornado, alucinado. Ele estava isolado porque ele sentia que, enfim, tinham outras pessoas perseguindo, que tinham forças policiais perseguindo. Quanto a gente tem isso dentro da gente, o quanto a gente imagina, curiosamente, que tem pessoas ou tem outras coisas que estão correndo atrás da gente e estão nos vigiando. E o mais curioso ainda, o que acontece de verdade, as pessoas que estão realmente nos
nos vigiando, nos cuidando, ou as coisas de verdade que estão acontecendo, elas passam muito desapercebidas. A gente não sabe o que está acontecendo à nossa volta. A gente não tem ideia. Então, tateia, experimenta, planta, faz outras mudanças. Usa do bom humor. Estava aqui acompanhando as gravações, meu colega de trabalho aqui, o Richard Rebelo, que é um humorista, nós temos conversado muito sobre essa possibilidade de lidar a vida com bom humor. Não é tentar tapar a vida. A arte tem uma função muito importante, né? Tentar tapar ou esconder, mas é interessante a gente pensar como é que a gente pode lidar com um certo bom humor nas relações, aliviar as relações, que a gente possa brincar. Algo muito importante da gente pensar é quando a gente está se sentindo muito incomodado com outras pessoas, é legal a gente pensar, ou a gente está criticando demais, o que aquilo tem a ver com a gente? Aonde é que a gente foi tocado nessas coisas? O que aquilo é nosso? Aonde a gente está repetindo aquilo que mais vê nos outros? Os outros estão espelhando o que são as coisas nossas. Olhe, observe, as pessoas são espelhos. O processo de terapia é um grande espelho, onde muitas vezes, durante um bom tempo, terapeuta, que é minha profissão, psicoterapeuta, observa e às vezes apenas repete uma frase que a pessoa não percebeu que falou. Pequenos atos falhos, pequenos erros, pequenas coisas revelam coisas internamente potenciais. Talvez a gente passe um bom tempo da nossa vida culpando os nossos pais. O pai fez isso, foi aquilo, não foi bom o suficiente, e acontece, isso é um fato mesmo, não foi presente, ou foi presente demais e me castrou, ou talvez você tenha que reconhecer algo que eu tenho e você não está reconhecendo. A gente vive repetindo coisas muito desnecessárias. Há de a gente pensar que os nossos pais, as pessoas que vieram antes da gente, fizeram o que era possível, dentro dos seus limites e dentro da sua criação. E foi que aprenderam os avós, e a gente vai herdando isso. Os avós, os bisavós da família, a gente tem um comportamento, uma forma de pensar. Eu tenho uma família de origem paterna baiana, e tem um grupo no WhatsApp só de pessoas que vêm dessa origem, e a gente brinca bastante. Eu acho que esse brincar tem uma função de ressignificar a vida. Com quem é que você brinca? Ou você leva a vida a sério demais? Ou você leva a vida de uma forma que não se relacione, porque sempre eu gosto de falar da síndrome do coelho da Alice. Parece que sempre a gente tem algo mais importante a fazer. Nunca é no lugar onde a gente está. Eu estou presente aqui, mas eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar em outro lugar, deveria estar falando com outras pessoas. Aí você vai nesse outro lugar e você continua sentindo isso. Se você está num lugar, interessante a gente pensar sobre a forma de poder estar presente em algum lugar, olhar em volta, perceber as coisas em volta, perceber como está funcionando, eu agora olho para esse estúdio, vejo as construções que foram feitas, os atores que vão começar, as pessoas que são mentoradas no nosso processo de mentoria para palestras, né? Sempre há uma necessidade de percepção corporal. Eu vou provocar vocês com um exercício. Pensa assim, se você tivesse que falar para uma plateia, quem seria, e muitas pessoas têm essa vergonha, a gente trabalha isso na nossa mentoria, quem seriam as 10 piores pessoas que estariam na plateia? Talvez você não consiga chegar a esse número, ou talvez você tenha um número até maior, mas quem seriam as pessoas mais difíceis, a quem você vai sentir ameaçado, vai sentir encurralado na sua expressão? Quem é? E podem ser pessoas vivas, podem ser pessoas que não são vivas, podem ser tantas outras pessoas. Quem é que te deixa assim? E agora um exercício mais estranho ainda. Imagine que você está falando e está só você na plateia. Como é a forma que você está olhando para você? De que forma você se cuida? De que forma você
respira e percebe e tenta entrar em processos de relaxamento. O alongamento, por exemplo, é extremamente importante. É legal que a gente possa se alongar, se estressar. Eu tive um professor que era diretor do campus avançado de Harvard, na Suíça, professor Jerome Lis, uma figura sensacional. Ele dizia assim, para a saúde mental, ele tocava música, não me recordo qual instrumento que ele tocava, era algum instrumento de sopro, mas sempre se alongue, sempre se mexa, mova o seu corpo. Não passe muito tempo parado numa só posição. Dê um certo movimento, faça os seus exercícios, se desafia. A vida não é fácil. A vida é um eterno desafio. Mas se a gente souber levar com sabedoria, com tranquilidade, é algo que a gente pode crescer bastante e pode ajudar as pessoas à nossa volta e pode fazer a vida valer a pena. O que faz a sua vida valer a pena? Pensa nisso, sem culpa, sem acusação, com suavidade e com respeito. É algo que vale a pena. Um abraço a vocês e até o próximo programa.